Olá, estamos juntos mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina. Uma alegria ter você aqui conosco. Nós estamos chegando ao final do estudo desse trimestre. Foi muito bom acompanhar aqui essa jornada de Jesus rumo a Jerusalém, rumo ao Calvário. Eu tenho certeza que você tem aprendido bastante ao estudar a lição da Escola Sabatina. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui a Ellen Aro mais uma vez. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, pastor. Estamos juntos. Eu quero pedir aqui que a Ellen faça uma oração para que Deus nos abençoe nesse momento de estudo da palavra. Vamos orar juntos? Oremos. Santo e maravilhoso Deus, estamos felizes porque estamos aqui, ó Pai, estudando a tua palavra. Obrigada, Deus, por o Senhor não desistir de nós e sempre estar nos ajudando, nos inspirando a sermos cristãos melhores, ó Deus. Amém. Te agradecemos e pedimos tua companhia nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, muito obrigado, Ellen. Hoje, segunda-feira, dia 23 de setembro, a pedra removida é o assunto que nós temos para hoje. É o título da lição. E o texto, Ellen, é Marcos 16, do verso 1 até o verso 8. Ontem foi até o verso 6, hoje nós avançamos um pouquinho. Vamos ler de novo o texto? Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Esse é o texto de hoje, Ellen. A pedra removida. Sim, olha, pastor, que interessante, né? As mulheres, elas esperaram sábado, né? E quando foi domingo pela manhã, elas foram e levaram esses Aromas, óleos né? aromáticos. E aí, chegando lá, acho que no caminho, né? Durante o caminho, elas se preocuparam. Ah, a gente não tem a força suficiente para remover uma pedra desse tamanho, né? E aí, quando elas chegaram lá, elas perceberam que alguém já tinha removido essa pedra, né? E elas ficaram bastante, assim, admiradas. Sim. Pelo fato de Jesus não estar lá. Agora, olha só, Ellen, Jesus tinha 12 discípulos. Sim. Homens. Vários milagres Jesus fazia e dizia assim, ó, não contem nada para ninguém, está na hora. Agora, na ressurreição, não é nenhum homem, mesmo, mas pastor? 3 mulheres. Isso aqui é muito significativo, Ellen, porque naquela época as mulheres não eram contadas. As mulheres, mais uma aí, tal. E Jesus, a notícia da ressurreição de Jesus, em primeira mão para as mulheres. Nossa, que será isso, hein? Será que porque as mulheres falam muito, elas iriam sair falando tudo que tinham visto. Não, amigos. Aqui Jesus está mostrando mais uma vez, o céu está mostrando mais uma vez, que não tem esse negócio de machismo. Sim. Não é prioridade dos homens. As mulheres. E quem eram essas mulheres? Mulheres que acompanhavam Jesus ao longo do seu ministério, e o texto diz assim, o serviam. Sim, elas eram tementes a Deus. Tementes a Deus. E talvez, o texto não deixa isso claro, mas a gente pode ler nas entrelinhas, quem sabe essas mulheres tinham mais fé, mais coragem do que os próprios 12. Porque um traiu, suicidou. Sim. O outro traiu, foi chorar. E os 10 se esconderam. Elas acompanharam até onde Jesus foi depositado, seguindo o mandamento, vão para casa, guardam o sábado. Sim. E quando termina o sábado, lavar a louça?
Preparar a casa? Continuar escondidas? Não. Elas saem, vamos fazer o que a gente não conseguiu fazer durante a semana. Comprar os óleos e vamos lá. Mas nós somos mulheres. Mulheres andando à noite não eram bem vistas. E com certo temor, diz o texto, elas estavam tomadas de temor, de medo. Se nos apanham indo à noite lá no túmulo, não, vamos esperar passar a noite cedinho. Primeira hora que a gente acordar, nós vamos lá. E a preocupação era, quem que vai tirar a pedra? Sim, o desejo delas era ir. E Então, quanto mais rápido for, melhor. foram. Só que aí não deu para ir à noite, elas vão de manhã. De manhã. E aí chega lá e vê aquela cena, né, de o texto fala que tinha um jovem. É a expressão aqui da Bíblia que eu usei. Mas a gente sabe que esse jovem era um anjo. Sim. Era um anjo. E olha, ele não está aqui. Vocês estão procurando, mas ele não está aqui. Podem olhar. Elas entram, vêm, e o anjo diz assim, agora vocês vão e contem para os discípulos, e olha o carinho do céu com Pedro. O anjo menciona o nome de Pedro, e fale para Pedro, ele vai para Galiléia. Irmão, se você olha no mapa, é uma distância considerável, de Jerusalém até a Galiléia. E ó, Jesus vai para lá e vai encontrar com eles. Vão e contem o que essas mulheres, diante de tudo que nós falamos aqui, se esperar. Ou então elas saíram, mulher fala muito, né? Fala mais palavras por dia do que os homens. Vão contar. O que elas fazem? Obedecem. Não, olha aqui, ó. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém. Olha a surpresa. Agora, por que será que elas não contaram? E o medo? Por medo? Será que vão dizer? Vão acreditar? Esse é o relato de Marcos. Mas em outro momento diz que as mulheres foram, Maria Madalena vai e conta para eles. E eles acreditam? Não. Não acreditam. Parece que a incredulidade toma conta deles. Aí, pastor, é onde entra um ponto também estudado na lição, né? Por que será que eles não acreditam, sabendo que Jesus é Deus e que ele é criador? Se ele é criador, ele tem poder de ressuscitar, ele tem poder sobre a morte. Agora, o fato deles não acreditarem é também posto em dúvida a questão da criação, né? Deus tem poder para criar, para ressuscitar. É o lógico, né? Se foi ele que nos deu a vida, ele poderia... Aliás, não era a primeira vez que se falava em ressurreição. Eles não tinham visto lá a ressurreição de Lázaro? Com certeza. Eles não tinham visto a ressurreição do filho da viúva? Da filha de Jairo? Mas é uma coisa assim que a gente às vezes olha e fala assim, mas esses discípulos eram muito fracos. Mas aí, pastor, cabe uma observação, né? Nós, na verdade, somos parecidos com eles, né? A gente vê tantos milagres na Bíblia, e tanta a gente coisa não acontecendo, acredita. e a gente também não acredita. Não acredita. A incredulidade tem atrapalhado muita gente de ver as maravilhas de Deus. Como é que estão os seus olhos espirituais? Os milagres que ele já realizou na sua vida são suficientes para você crer? Olha, ele ressuscitou. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Não é assim que a gente canta? Pastor, eu posso terminar com uma pergunta? Se eu não souber, os nossos amigos vão responder essa pergunta. Vai lá. Mas eu acho que o senhor sabe. Vamos lá. Quais são as evidências da ressurreição de Cristo? O túmulo vazio é uma evidência, ele não está lá. Os soldados, aqueles que estavam ao redor, testificaram isso. E quem foi que tirou essa pedra aqui? Quem que removeu? Um poder superior. Sim. Né? Então, eu vejo aí essas 3 indicações. Não sei se você queria falar mais alguma. Não. Para mim já é o suficiente. Até quem não acredita, né, que Jesus ressuscitou, sabe que ele não estava lá. Os discípulos não iriam morrer por uma mentira. Imagina. A própria sequência, né, já que você falou nisso, a própria sequência da Bíblia, eles são perseguidos, os discípulos são perseguidos, alguns deles morrem. Por quê? Porque eles depois, tem aqueles 2 que foram alcançados por Jesus, depois que Jesus fica
vários dias com eles. Eles passam a testemunhar. Qual que era o cerne da pregação deles? Era justamente ele isso. morreu e ele ressuscitou. Então, não fale mais nisso. Então, vocês vão se dar mal. Se deram mal, perderam a vida, foram martirizados. Para que tudo isso se ele não ressuscitou? Exatamente. Seria uma besteira. Mas eles vão adiante pregando, dizendo que Jesus ressuscitou, pronto, final. Maravilha, amigos. Que Deus abençoe você. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigado, viu, Ellen? Por nada. Deus abençoe a todos nós. Tchau, tchau.